dia. Tem um texto que eu acho extremamente importante, que eu queria compartilhar também com vocês, esse texto, que é em João capítulo 6, que começa no 60 e vai até o 69. E aqui acontece o seguinte: Jesus está pregando, dizendo sobre sua morte e tantas outras coisas, né, pela qual ele veio, e muitos acharam pesado o discurso dele. E por causa disso, muitos estavam deixando. Veja que no versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Imaginou, irmãos? Jesus, que é Jesus, nosso Deus maravilhoso, que conhece tudo e a todos, que sabe de todas as coisas, que só fala a verdade, que o desejo dele é amar, é salvar, é construir uma vida destroçada. Um Jesus desse que nós conhecemos, que de tudo queria o melhor para todas as pessoas. De repente ele dá um discurso, é mais uma palavra dele, é mais um esforço. Afinal de contas, ele acorda cedo para trazer uma palavra de vida. Uma palavra não para massagear o ego, mas uma palavra que gere uma vida no todo da pessoa. Porque tem pessoas que só escolhem palavras que amoleçam a alma, né? Que venha trazer um gozo espiritual, massagear o seu ego, sentir emoções, arrepios, com palavras de autoajuda, palavras de conquistas, etc, etc, etc. E Jesus aqui, ele não fala nada disso. Jesus aqui está falando da vida como ela é, dura, nua e crua. Porque as palavras de Jesus eram palavras genuínas, verdadeiras, palavras de vida, de verdade. Ele não só falava palavras para massagear. E, aliás, ele não falava palavras assim de estar massageando o ego de ninguém. Ele só dizia a verdade. Ele só trabalhava com a verdade. E nós sabemos que a verdade para muita gente dói. De repente você não gosta de escutar determinados pastores. Por quê? Porque ele não vai dizer que você vai ganhar tudo, vai vencer tudo, vai ficar rico, isso e aquilo. Aí você diz: eu não gosto desse cara. Eu não gosto da palavra desse cara que fala que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que mudar de vida, que na vida teremos tribulações mesmo, que vai haver lutas e sofrimentos. Não quero, essas palavras são duras para mim. Eu não quero ouvir. Não faço questão de assistir, de ouvir, de participar. Tanto faz, como tanto fez. Aliás, eu nem quero ouvir. Eu nem quero estar perto. Para mim não vale nada. Muitos dos discípulos de Jesus, que estavam seguindo a Jesus, no versículo 60 de João capítulo 6, disseram exatamente isso. Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Ah, porque mudou agora o texto, porque mudou agora, está se movimentando para outro lado, é que você não gosta da palavra? Será que a gente é daquelas pessoas que, quando o culto tem um pregador que só diz que vai dar tudo certo, receba a vitória, receba a bênção, você vai prosperar, vai ficar rico, aí você aplaude, você grita, você glorifica. Mas quando vem uma palavra de um pregador que diz que vai haver lutas, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar de vida, e etc e tal, mostra o evangelho como ele é, a mensagem da cruz como é, aí você se tranca e diz: dura essa palavra. Para que falar isso no domingo? Para que não deixar isso para um culto de doutrina?
Esse grupo de discípulos está cheio nas igrejas. É só o que tem nas igrejas. Pessoas que não querem escutar o discurso da Bíblia no todo. Só querem pegar aquelas caixinhas de promessa, aquelas coisinhas que vai massagear a sua alma, o seu ego. E vão separando versículos, conforme lhes convém. Mas quando chega alguma coisa na Bíblia que é dura, passa logo a folha, passa adiante. Onde é que tem bênção aqui? É por isso que das livrarias evangélicas vendem caixa de promessas, porque só promessa e vende bastante. Faz anos e anos, há mais de 30 anos que isso vende, que não é brincadeira. É por isso que muita gente que pega a Bíblia e faz como um amuleto ou como um horóscopo, seja o que for, e abre a Bíblia e coloca o dedo para ver o que é que Deus está falando ali na hora, como se fosse um amuleto, uma mágica, sei lá, alguma coisa esotérica. Tem muitos desses discípulos da igreja. Que discípulos de Jesus mesmo não é não, mas estão ali. Eles são mais discípulos de outras fontes, de outras correntes, né? Que traz esse misticismo para eles. Olha, eu já ouvi nessa pandemia cada coisa. Gente dizendo, ó, Deus falou comigo e já está dizendo que o chá de boldo cura a Covid. Quem tomar chá de boldo está curado. Meu Deus, meu Deus. Que é isso? Onde é que esse povo está com a cabeça? E é gente que prega evangelho, é gente que prega em cima de púlpito. E é gente que tem alguns anos de crente, mas o quê? De crente místico. De pessoas místicas que creem em qualquer simpatia. Isso é simpatia. E com isso muita gente pode até morrer com a loucura dessa. Então tem muito seguidor de Jesus, como deixa claro aqui em João 6:60, que escolhe as palavras que querem ouvir de Jesus, mas as palavras do todo de Jesus, não. Essa eu quero ouvir, que diz que eu vou ter vitória. Essa eu quero ouvir, que diz que eu vou estar curado. Essa aqui que está dizendo que eu vou ter tribulação, que bem-aventurados que sofrem, não, essa daqui não, é dura essa palavra. Voltando ao versículo 60 de João 6, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos, foram muitos, ou seja, o racha aqui, nesse início de igreja de Jesus, foi grande. Muita gente deixou Jesus só por causa de uma palavra que ele estava dando, uma palavra mais séria, uma palavra mais pés no chão. Dura essa palavra. Olha quem está falando. Uns seres incompetentes, uns seres pecaminosos, uns seres místicos, uns seres que não querem nada de seriedade no reino de Deus, uns seres irresponsáveis. Olha diante daquele que é responsável. Esses impuros, olha para aquele diante que é santo, que é puro, e diz isso, dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Repreendendo o nosso mestre, repreendendo Jesus. E como é que isso hoje se faz? Eu disse no início, vou repetir. Quando você vê um pregador que prega todo o evangelho, você se levanta e diz, é dura essa palavra. Pastor, devia pregar esse dia de domingo. Pastor, para pregar dia de domingo é só dizer assim que vai ter vitória, que vai correr para o abraço, que eu vou ficar rico, que eu vou ficar curado. É só milagres, só milagres. Porque diferente disso, a palavra é dura. Ninguém vai conseguir ouvi-la, pastor. Muda o texto. Sai desse contexto. E usa qualquer pretexto. Só para trazer o bem-estar das pessoas. Né? Para se sentirem bem. Para ter um gostinho de vir de novo. Senão as pessoas vão embora, pastor. Aí, versículo 61 diz, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, que na verdade era eles que não estavam gostando mesmo, não estavam preocupados com todo, estavam preocupados com eles mesmos.
Jesus disse: isso escandaliza vocês? Aí ele quis dizer o seguinte: o que aconteceria com vocês se algo bem mais forte viesse? O que aconteceria? Como é que vocês iam reagir? Se nisso aqui vocês se escandalizam, se por qualquer coisa vocês se escandalizam, se por qualquer uma palavra diferente vocês já ficam agitados, imagine se viesse algo mais forte. Qual seria a sua ação? Morreria? Teria um ataque cardíaco? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. É no contexto da palavra que a gente vê o todo, a coisa global. Espírito e vida. Essa verdade do Evangelho. Verdade que ninguém quer ouvir, não. Como eu falei antes, é uma verdade que as pessoas só querem aquele para o bem-estar delas. Mas não querem a verdade, que é um todo. Quem é o pregador que enche de pessoas numa live? Qual é o pregador que enche os púlpitos da igreja? O que prega vitória? Que lança profecias, profetadas misturadas com profecias e um monte de coisa. O que grita, o que sapateia. Ou qualquer outra coisa parecida. É isso que o povo gosta, o povão enche, fica doido. Por quê? Como esse texto de João 6 mostra. Fora disso, se não for assim, a palavra é dura, ninguém consegue ouvi-la. É um saco ouvir sermão assim. É um saco ouvir palavras que vá dizer que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que... Não, palavra boa, Jesus de Nazaré, sabe qual é? É a de autoajuda. É que alimenta meu ego. Sabe, é que me coloca lá em cima. Eu me sinto nos ares. Isso é mentira, porque foge da realidade. A realidade é essa aqui. Aí a ilusão faz com que a gente fique aqui, mas na verdade a gente está aqui. Quando a gente percebe que não está aqui, cai. E a profundeza da queda é maior. Por isso que Jesus não usa esses artifícios. Por isso que Jesus ensina um evangelho puro. E ele diz algo aqui no versículo de número 66, de João capítulo 6, que é bastante interessante. Glória a Deus, aleluia. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ora, se fazem isso com Jesus, imagine com quem mais? Com todos. Seguidor é algo assim um pouco paradoxo. Ele segue, mas ao mesmo tempo deixa de seguir. Depende do que queira escutar. Depende do benefício, né, que ele está tendo. Se ele está escutando coisas que colocam ele lá em cima, que dá cartaz a ele, que alimenta algo que nem é, mas sabe lá, ele gosta de ser enganado, o povo gosta de ser enganado. Isso é um fato. É por isso que lugares que vendem semente, dizendo que vai curar o Covid-19, lugares que vendem o lenço, dizendo que a pessoa vai ser curada, lugares que pedem tudo da pessoa, vende apartamento, carro, tudo, é o lugar que mais lota. São lugares que, porque o povo gosta. O que você pode fazer? O povo ama isso, dá com alegria. Gosta de ser enganado. Ah, eu amo aquele pregador. Por quê? É só palavra de bênção, palavra de vitória, palavra disso aqui, palavra que arrepia. Eu choro. O
Evangelho não é emocionalismo. A mensagem do Evangelho não são arrepios. A mensagem do Evangelho não é adocificada, não é tratada com mel. A mensagem do Evangelho é a espada de dois gumes. A mensagem do Evangelho leva a pessoa ao arrependimento. A mensagem do Evangelho contém: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é romantismo. Não é trazer um auditório para o choro. Isso é manipulação emocional. Entendeu? Isso é autoajuda. É o que for. Menos o Evangelho. É por isso que esses discípulos aqui de João 6 disseram: a palavra é dura. Por quê? Porque dessa vez não houve arrepio. Porque dessa vez a gente não chorou. Porque dessa vez agora não houve milagre aqui do lado direito e do lado esquerdo. Porque dessa vez o Senhor não disse que a gente ia para o céu. Porque dessa vez será... Não, essa palavra que o Senhor falou tão cheia de razão, que tirou toda a ilusão da cabeça da gente. E com isso, aqui no versículo de número, glória a Deus, aleluia, 66, diz que daquela hora em diante, muitos dos discípulos dele voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque não fazia mais massagem no ego a palavra. Porque não trazia mais arrepios, emoções, palavra de vitória. Receba a bênção, receba a vitória. Está decretado. Eu profetizo na sua casa. Eu profetizo isso, sei lá o quê. Receba o milagre. Hoje o milagre chega na tua casa. Hoje o milagre... Oh, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória. O Evangelho é um todo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Vai ter o tempo do milagre, o tempo das coisas piorarem, o tempo das coisas melhorarem. O Evangelho está sóbrio nessa vida. Mas esse Evangelho ninguém quer ouvir, não. É duro aos ouvidos, perturba a alma, angustia. Sabe? É algo horrível. Não dá ibope. Não dá like. Não dá compartilhamento. Não dá nenhuma visualização. Não há interesse. Por quê? Eu ligo para saber igual o horóscopo. O que, é que vai ser bom hoje o dia? Como é que está o dia hoje? Tem gente que contrata profeta e profetiza, entre aspas, para dizer coisas boas que vão acontecer na sua vida. Para adivinhar o futuro. Igual o lado esotérico da coisa. Eu não creio nessa geração de cristãos, entre aspas, que são místicos, que usam o sincretismo religioso. O óleo ungido do pastor é o mesmo óleo do catolicismo e o óleo do espiritismo, né? Aliás, a mesma água, né, do pastor é a mesma água benta e a água que outras religiões usam para curar. Só muda os nomes, né? Terminação dos nomes. Eu não creio nesse Evangelho. Aliás, esse Evangelho não é genuíno, não é verdadeiro. Porque ele não se volta para a palavra, porque ele não se volta para o estudo, porque não se volta para aquilo que é verdadeiro, que é real. É por isso que muitos acham dura a palavra, porque só querem a parte doce da palavra, só querem a caixinha das promessas da palavra. Por isso que nós da Igreja Manancial, enquanto eu for vivo, eu não sei quando eu morrer o que é que vão fazer com essa igreja, mas enquanto eu estiver à frente dessa igreja, não aceitaremos pregadores triunfalistas no nosso púlpito mais. Acabou, acabou, encerrou.
nós não aceitaremos ninguém para enganar o nosso povo. O nosso povo vai aprender somente a palavra de Deus, a verdade. Somente a verdade. Mesmo que isso custe números menores dentro da igreja. Porque se a gente quisesse ganhar dinheiro, ganhar números, é fácil, é só mentir. É só trapacear. É só vender objetos, dizendo que vai ter cura e lota o lugar. Eu não teria mais problemas de pagar água, luz, nem aluguel. Eu teria casa própria, eu teria apartamento, eu teria carro novo, não carro quebrado como eu tenho. Eu não teria mais problema, meus filhos estariam muito bem, já com herança garantida. É mentira, o povo gosta da mentira. Por isso que os caras fazem isso, que eles ganham, o povo gosta. Eles gostam. Eu vejo gente gostando de gente que já roubou que só. E morre por essa pessoa. Então o povo é assim, o povo é muito complicado ser humano, Mas nosso compromisso é com a verdade, é com Deus desse evangelho. Esse Jesus que não usava nada disso. Eu me lembro que o apóstolo Pedro, quando Jesus já tinha ido, glória a Deus, ele estava pregando, aí ele foi entrar na sinagoga, tinha um aleijado dizendo assim, me dê uma esmola, pediu uma esmola a ele. E ele disse, meu querido, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, eu sou liso, igual o pastor Fábio. Pensa no cara liso. Eu sou liso, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E ele levantou e foi curado naquela hora. O que é a igreja hoje? Hoje a igreja tem muito prata, muito ouro, muito recurso, muitos bens, os maiores latifundiários que existem, tem tudo, mas não tem o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Tem a politicagem, tem aquela máfia horrível, é uma facção forte hoje a religião, muito perigosa e que danifica muita gente. Mas esses são os discípulos que o povo gosta. Essa turma é maior mesmo. Esse povo deixou Jesus, foi muita gente. Vou ler de novo, versículo 66 do capítulo 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A grande maioria deixou Jesus. Por quê? Porque achava o discurso dele chato, duro, só queria que ele fizesse milagre, só queria que ele desse pão, só queria ouvir palavras amenas, palavras doces para massagear o ego, a alma, só queria essa. E Jesus, quando chegava com a palavra mais dura, que não era dura, era dura aos olhos dele, ele disse, dura essa palavra, quem poderá ouvi-lo? Chama a atenção de Jesus e vamos embora. E Jesus, você vê se Jesus está preocupado. Aqui eu quero concluir a reflexão de hoje com isso aqui que é muito importante. Olha, versículo 67. Vou já explicar. Jesus perguntou aos 12, quando aquela cambada de falsos foram embora, que não queria nada de verdade, queria mentira, e Jesus não ia se vender a mentira para agradá-los, porque Jesus era a verdade. Glória a Deus, aleluia. Jesus chegou, olhou assim para os discípulos 12, olhou para eles. Vocês também não querem ir não com eles? Tem gente que diz assim, eu vou deixar fulano, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar cicrano, ou eu vou deixar isso. Você já pensou se a pessoa também está doida para dizer assim, vá? Você já imaginou que do outro lado a pessoa está doida para se livrar também de você? Você já parou para pensar? Eu vou deixar, hein? Eu vou te deixar, hein? Olha o que vai acontecer, hein? E do outro lado a pessoa diz, pois vá logo. Vem cá, quem quer ir mais? Eu estou cansado. Jesus estava cansado dessa turma. Jesus se irritava com os fariseus. Jesus se irritava com os falsos, com os hipócritas. Jesus era ótimo ao lado de pecadores, mas com os hipócritas e os falsos, ele era duríssimo, chamava de fedorento, sepulcanhado, filhos do diabo, vão para o inferno, vai levar a gente para o inferno. Olha lá em Mateus 23, Jesus
Jesus se esquentava. E tem outro texto que ele viu o pessoal fazendo vendas lá fora do templo, meteu o chicote, derrubou tudo. Pensa na violência. Você nunca viu não esse ladinho de Jesus? Não, é bom ver, Jesus é um todo. Glória a Deus. Vocês querem ir, não? Meio chato nessa pergunta? Não, não é chato, não, é verdadeiro. Glória a Deus, ela é verdadeiro. Poxa, Jesus, o senhor pega tão chato, né? O senhor perguntar pra gente se a gente não quer ir. Jesus sabia que eles estavam confusos ali. Realmente, essa palavra do mestre é dura, mas não disse nada, não tiveram coragem. É, rapaz, ele tem que maneirar mais, entendeu? Porque não pode não. A pessoa que é que Judas Iscariote estava pensando nessa hora, já imaginou aí? Coloca aí, se coloca no tempo. Imagina o que é que Judas Iscariote estava pensando. O que é que Tomé estava pensando. Né? E outros. Aí vem Pedro e diz a palavra-chave. Palavra sensacional. Simão Pedro lhe respondeu no versículo de 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se tua palavra foi dura agora, ao nosso entendimento, né? Ao nosso entendimento, embora não é, mas ao nosso entendimento é. Se tua palavra hoje não está sendo aquela que, né, levanta a gente, aquela coisa toda. Se tua palavra é assim, mostrando a verdade, dura, nua e crua. Mas uma coisa nós sabemos, Senhor. Porque essas palavras que saem da tua boca, que é completa, que não é falsa, que não é para enganar ninguém, são palavras de vida. São essas palavras que contêm a vida eterna. Por quê? Porque são verdadeiras, genuínas. Não são palavras que dá ibope, não. Dá visualização, não. Mas são palavras que para aqueles que ouvem, no caso a gente, os 12 aqui, eu acho que ele nem pensou assim, e nós aqui não, ele disse mais por ele mesmo. Ele disse por todos, mas só que ele não é Deus, né, Pedro? Porque Judas Iscariote a gente sabe quem era que estava ali, né? E outros ali estavam meio duvidando. Senhor, mas para a gente a tua palavra é perfeita, é vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, ou seja, ele se antecipou aos outros e já foi se oferecendo como um todo, porque Pedro era assim. Pedro ele se antecipava demais, era impulsivo, mas muitos nem pensavam isso de Jesus não, como Judas Iscariotes, né? Nós cremos e sabemos, aí falou por todos, e nem todos tinham essa concepção. Mas ele disse, no total, num todo, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então o que o Senhor falar, o que o Senhor pediu, o que o Senhor mandar, a gente tem que fazer mesmo. Por quê? Porque é palavra de vida eterna. Não é à toa que Pedro lá na frente diz assim, Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Né? Alguém que nos fere, Jesus, 3 vezes, que a conta do judeu 3 já era demais. Já tinha explodido tudo. Jesus diz, não somente 3, mas 70 vezes 7. 490 vezes ao dia você tem que perdoar alguém. Então não é toda vez que a gente vai receber essa mensagem, né? Boa, Jesus diz assim, rapaz, não perdoa não, manda aquela pessoa para aquele lugar lá, plantar banana. Pessoa chata, né? Te feriu. Deixa ela aprender, deixa ela sofrer, se vinga. Essa palavra que a galera gosta. Jesus vem na contramão, diz, não, perdoa. Quantas vezes? Todas as vezes que precisar. Amanhã eu vou explicar sobre o perdão. Certo? Hoje eu trouxe uma reflexão sobre isso. Mas amanhã eu vou explicar tudo sobre o perdão. As consequências de não perdoar. O porquê devemos perdoar. E tantos outros detalhes. Que o Senhor abençoe vocês. Agradeço os irmãos que ficaram com a gente. Né? Esses 3 irmãos aqui no Instagram que ficaram com a gente. E a gente está caindo aqui. De primeiro tinha uns 15, hoje são 3 só, né, no Instagram. E aqui no Facebook eu agradeço a Luciara Alves, como sempre. Gilsleida Pires, a Pires lá da Potira. Ótimo, Pires. Esteve aqui com a gente também, tá bom? Esses irmãos aqui que estiveram no Facebook. Deus abençoe o Tiago, a Maria Célia, o Rômulo, como sempre, está com a gente, né? A Roseli Matos, a
A Pires estava aqui também, né? Tinha umas pessoas que estavam aqui, mas já saíram. O Auricélio esteve aqui também, a Sandrinha. Deus abençoe todos, viu? Em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Nós não sabemos até quando vamos estar nessa live, mas enquanto estivermos, estaremos com vocês compartilhando essa palavra, tá bom? Deus abençoe e guarde.